Olá, bom dia. Oitavo, 800, 801. Vamos para mais uma aula de produção textual, tá? Semana passada não houve aula, né? Mas essa semana vamos tratar sobre o assunto que é o gênero conto, ok? Quem fez a atividade, ou pelo menos tentou, fez a leitura do texto, né, do conteúdo? Quem fez? Alguém? Sim ou não? Eu só dei uma lida mesmo. É? Tá. Olha só, Não, eu espero a pessoal, aula. eu preciso que vocês, pelo menos como eu venho falando, né, todas as aulas, eu peço que vocês pelo menos tentem fazer, tá? Faça a leitura do conteúdo. Não é um conteúdo difícil de entender, tá? Vocês precisam fazer a leitura. É impossível fazer uma interpretação textual sem ler o texto, né? São duas atividades de interpretação de texto, mais uma produção. Então, se vocês não fizerem a leitura, realmente não conseguirão responder, né? Então, eu peço que vocês façam essa leitura. Quem não fez, faça agora rapidamente, para iniciarmos a explicação e em seguida faremos a correção. Iniciaremos, né? E daremos continuidade na próxima aula. Só que eu quero que vocês façam. Eu não vou chegar aqui e só dar resposta para vocês, né? Eu preciso que vocês tirem as dúvidas. E só vai conseguir tirar as dúvidas fazendo as atividades. Ok? Então vamos lá. Quem gostaria de fazer a leitura do conceito? Bora? Eu? Então vamos lá. Vou compartilhar aqui, tá? Peguem a apostila aí. Quem não tiver. É do livro mágico, né? Oi? Fala, Juliana. Já pode começar? Pode. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Calma aí que eu vou. Abrir. Tá, eu vou apoiar aqui. Vamos lá, no início. Aqui, ó. Conto. Pode começar. Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico carregado de surpresas e aventuras. Nele, todas as letras viviam felizes, porque aguardavam uma grande assembleia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar novas palavras. Era uma alegria sem tamanho. Afinal, todas as palavras que existem hoje vieram daqueles encontros dentro do livro mágico. Chegou o grande dia esperado por todos, o dia em que elas ganhariam novas combinações e formariam novas palavras para a nossa língua. Todos estavam ansiosos, menos a letra W, que se considerava desnecessária, pois pouco era usada. Mas para formar novas palavras, as letras precisavam dar uma volta ao redor do mundo, a fim de realizar descobertas e fazer novas amizades. E assim foi feito. Quando chegou a hora de retornar para o livro mágico, todos estavam felizes, pois haviam concretizado os seus desejos e feito novas amizades. Inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, uma delas Juliana, sentiu a falta você do tá W. lendo onde? Eita, é qual? O grande assalto ou... Não, amor, é para ler o começo do conteúdo. É o conto. Não é atividade, não. Eu nem introduzi nem comecei a explicar. É o começo da apostila de junho. Pô, professora, você me deixou ler tanto. O conto é... Isso, você Conto vai é narrativa começar breve a escrita em leitura do prosa, sendo conteúdo. mais curto que o romance e a novela. Isso. Tal qual um texto narrativo, ele envolve enredo, personagens, tempo e espaço. Os maiores contistas brasileiros são chamados de Ases, Monteiro Lobato, Carlos Drummond e Andrade Clarice Isso. Lispector.
Lígia Fagundes Tales, Luiz Fernando Veríssimo e Dalton Trevisan. Sobre o conto afirma essa de Queiroz, um dos maiores representantes da literatura portuguesa. Só um minutinho, Juliana, que eu vou explicar esse parágrafo. Então, pessoal, o conto, né, como eu havia falado, é uma narrativa. Só que é uma narrativa breve, tá? Ela não é um texto extenso, comprido, não. Ela é uma narrativa breve e ela é escrita em prosa. O que seria escrita em prosa? Quando falamos em prosa, estamos falando em quê? Textos escritos em... Quem saberia responder? Texto. Quando eu falo que o texto é escrito em prosa, eu estou falando que o texto é escrito em... Versos? Não, versos é poema. Prosa é em parágrafos. Prosa? Isso. Se é uma narrativa, né? Ela é feita em prosa, que é escrita em parágrafos. O poema, a poesia, não. Eles são escritos em versos, né? Estrofe, cada verso, né, que é a linha, e o conjunto dessas linhas é a estrofe, tá? Então, quando eu falo em prosa, eu tô falando que o texto é escrito em parágrafos, ok? Bom, referente ao conto, além disso, que ele é escrito em prosa, também temos um texto que tem o quê? Enredo, personagem, tempo e espaço, né? São textos curtos, né, que envolvem romance e novela. São 2 tipos, tá? Vamos lá. Pode continuar. Pode ler, Juliana. O parágrafo aí em negrito. Juliana? Desculpa. Sim, pode continuar. Bem ruim. No conto, tudo precisa ser apontado num risco leve e sombrio. Das figuras deve-se ver apenas a linha flagrante que revela uma ficha, uma personalidade. 2 sentimentos apenas o que caiba num olhar ou numa dessas palavras que escapa dos lábios e traz todo o ser da paisagem também os longes numa cor unida. Isso. Então, no Professora, conto... a última atividade que você fez foi do dia 7, né? Isso. Semana passada não teve aula porque eu estava sem internet, tá? Atividade, aí foi só de marcar essa atividade. Isso, tá? Foi referente àquela, ainda o assunto das outras apostilas. Esse exercício aqui, né? Essa apostila nova, eu estou iniciando hoje, na aula de hoje, tá? Então, vamos lá. Agora, pessoal, vocês vão conhecer um pouquinho a estrutura do conto. O que tem que ter no conto, tá? O que ele possui para ser considerado um texto que chamamos de conto? Você quer continuar, Juliana, ou quer que outro aluno leia? Agora é o conto da letra ou continua lá do... Você vai ler a estrutura do conto. Aí vai lá, a estrutura do conto é fechada e objetiva. Na medida em que esse tipo de texto é formado por apenas uma história e um conflito, sua estrutura está dividida em 3 partes. Isso, só um minutinho. Então, a estrutura do conto, ela é fechada e objetiva. Então, ela é bem objetiva, né? Ela é compacta. Então, ele não tem aquela oportunidade do texto ficar muito grande, extenso. Ele é objetivo nas falas dos personagens, no decorrer da narrativa, tá? E essa estrutura, pessoal, como é uma narrativa, ela tem que possuir introdução, desenvolvimento, o clímax, tá? E o desfecho.
Pode fazer a leitura agora da introdução. O que tem que ter a introdução do conto? A apresentação das que será desenvolvida. Nesse momento inicial, há uma breve ambientação do local, tempo, personagens e do acontecimento. Isso. Então, introdução, como todos os textos narrativos, é apresentado nos primeiros parágrafos essa apresentação, né? A apresentação dos personagens, o local que vai acontecer a história, quando, né? O tempo, tá? E o que vai falar? A história vai falar sobre o quê? Falar sobre um conto, mas sobre o quê? De qual assunto, tá? Agora o desenvolvimento. Pode continuar. Formado em grande parte pelo diálogo das personagens, aqui se desenrola o desenvolvimento da ação. Isso. Então, o desenvolvimento, né? Após você introduzir, falar a apresentação dos personagens, do local, do tempo, você vai formar ali um diálogo, tá? Apresentando todas as ações que os personagens farão no conto, no decorrer do conto, tá? Isso acontece no desenvolvimento. E o clímax? O que fala o clímax? Encerramento da narrativa clímax com desfecho. Isso. Pode ler, Vinícius. Isso. Mas o que é o clímax mesmo numa narrativa? Eu É tinha aquela pensado parte... que era uma pergunta, por isso que eu queria responder. Então, pode falar. O que é o Tá, clímax, Vinícius? Numa narrativa. Não, eu pensei que o clímax é uma parte mais importante da história, né? A Isso. parte impactante da história. Isso. Ela é a parte mais importante na história. Só que no conto, ela tem outra função. Porque ela vai finalizar, tá? Ela vai ter o desfecho. E esse desfecho, ele tem que ser o quê? Surpreendente, né? Ele tem que ser um desfecho que chame a atenção do leitor, tá? O clímax no gênero conto, ele vai aparecer no final. Ele vai fechar a história, entendeu? Diferente dos outros textos, que ele aparece no desenvolvimento, né? Porque tem toda aqueles obstáculos, aquela parte importante do texto, tá? Ele tem essa função também, mas no gênero conto, ele vai aparecer no final, tá? Encerrando, mostrando todo o desfecho surpreendente da história. Ok? Vai lá, continua. Aí fala, de acordo com a estrutura básica, lá no clímax. Oi, não? Pode continuar aqui, ó. É do Aí, começo? lá no clímax, de acordo com a estrutura básica. Não. Se perdeu? Encerramento da narrativa com desfecho surpreendente. Ah, achei. De Isso. acordo com a estrutura básica da narrativa, introdução, desenvolvimento, clímax e desfecho, o conto, por ser uma narrativa mais breve, parte do desenvolvimento para o clímax, ou seja, para o momento final, de desfecho, chamado de epílogo, onde geralmente surge o ponto mais alto de tensão e do drama. Isso, então é aquilo que eu relatei há pouco, né? O clímax é aquela parte de tensão, aquela parte importante que vai vai desvendar o acontecimento, né? Só que isso acontece no gênero conto no final, já finalizando a história, tá? E também é chamado, pessoal, muitos autores utilizam esse nome, epílogo. Então, quando vocês, né, lerem essa palavra epílogo, ela é a mesma coisa que final, desfecho, ok? Alguma dúvida? Só um minutinho, pessoal. Deixa eu só interromper aqui, que tem algum aluno. Lourdes Maria Pereira. Nome? Será que é a mãe de algum aluno? Deixa eu ver. É a Isabelle Guzmão tá entrando nessa conta. É. Mas Peraí. se não for, Deixa eu olhar aqui, rapidinho. Peraí.
Não, vou esperar aqui. Vamos esperar se pedir autorização novamente. Apesar que já passaram, né, os 10 minutos de tolerância. Mas, enfim. Bom, até aí tudo bem? Você já entendeu a estrutura do conto, o gênero conto? Não tem nada de novidade, né, pessoal? É uma narrativa, tá? Essa narrativa também possui diálogos, tá? Só que é uma narrativa, o que ela diferencia? Ela é uma narrativa breve. Todo conto, ele é breve, tá? Ele tem uma introdução, ele tem um desenvolvimento e nessa finalização do desenvolvimento, ele já tem um clímax, tá? Que já vai ter todo a finalização do texto, que vai ter o desfecho, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho. Vamos lá os elementos do conto. Quais são esses elementos do conto? Quer ler, Vinícius? Quem gostaria de fazer a leitura? O Wallace, Ana Júlia, Luiz Carlos, Gabriela. Vamos lá, Maria Fernanda. Algum aluno que ainda não leu nas minhas aulas? Estão muito quietinhos. A continuação que ela estava lendo? Isso. Continuação. Falou onde? Aqui, ó, os elementos que constituem o conto. O conto, ele possui esses elementos que farão parte do texto, né? Espaço, tempo, foco narrativo, né? Que é o tipo dos narradores, o personagem, o diálogo, tá? Todos esses elementos, eles devem conter no conto, tá? Então, lê o primeiro, Wallace, o espaço. Local em que se desenvolve a narrativa, seja numa casa, rua, parque, praça, etc. Vocês narrativas devem os espaços do qual se desenvolve a trama deve ser um espaço reduzido. Isso. Então, o espaço é o quê? Nada mais é onde acontece a narrativa. Ela pode acontecer em qualquer lugar, né? Numa casa, numa rua, no parque, né? Numa floresta, tá? Sendo, pessoal, que tem que ser narrativas o quê? Elas têm que ser breves, né? O espaço no qual se desenvolve a trama, né? Deve ser um espaço reduzido. Tá? Você não deve utilizar vários espaços, não. Geralmente, o conto ele acontece em um espaço apenas, ok? Essa é a diferença dos outros textos narrativos. E o tempo? O que tem o tempo? Quer continuar lendo? O que o tempo vai falar? Vamos, pessoal! O tempo em que se passa a narrativa, sendo classificado em tempo cronológico exterior ou tempo psicológico inteiro. Isso, tempo cronológico aí está classificado como exterior, né? E o tempo psicológico interior, tá? São essas duas classificações do tempo no conto. E no terceiro? No terceiro já fala do foco narrativo, né? Porque trata o quê? Como será o tipo do narrador? Né? Nós temos 3 opções aí. Temos o narrador observador, né? Aquele que conhece a ação, mas não participa. Vocês já sabem, né? A classificação. O narrador personagem é aquele narrador que participa da história, né? Da narração, do texto. E temos ainda o narrador onisciente, né? Que é o que conhece a história, tá? Sabe de todos os personagens envolvidos nela, tá bom? Só que ele participa? Não, ele apenas conta a história, tá? Geralmente os contos são narrados em terceira pessoa, embora há muitos contos narrados em primeira pessoa. Nesse caso, quando surge o narrador personagem.
Então, pessoal, não é uma regra, tá? O conto ele pode ser considerado, né, narrado em terceira pessoa, ou seja, a pessoa está contando, está narrando, mas tem contos que a pessoa que narra é o próprio personagem. E quando isso acontece, é considerado que narrador, personagem, primeira pessoa, ok? Vamos lá. Os personagens, como é que eles são classificados? Juliana vai falar. Pode continuar. Quer ler, Wallace? Ninguém quer ler, não? Número 4? Vamos lá, pessoal. Indivíduos que participam da narrativa, sendo classificadas dependendo do foco em personagens principais ou personagens secundários. Por ser uma narrativa curta, o conto possui poucos personagens. Isso. Então já sabemos que o texto, né, o gênero conto, ele é uma narrativa curta, breve. Então os indivíduos que participam da narrativa, eles são classificados, né, dependendo do foco que eles têm. Ou é o personagem principal, que geralmente é um, né, e também ou personagens secundários, aquele que não tem muita participação, né? Por esse motivo. Então a quantidade de personagem também é uma quantidade pequena, tá? Alguma dúvida tem aí, pessoal? Nesses elementos da Professora, narrativa? eu posso ler o número 5? Pode. Pode sim. Tá. Agora vai ser o diálogo, né? Uhum. Pode ler. Diálogo. Elemento essencial do conto. Os diálogos caracterizam a base expressiva desse tipo de texto. Eles desenvolvem os conflitos da trama, sendo determinados pela pela fala das personagens. Formados por uma linguagem mais objetiva e metáforas simples, os diálogos são classificados em diálogo direto, indireto e interior. Isso. Olha só, no conto, né, há a presença do diálogo. Ele está presente no texto. Então, vocês vão saber identificá-los por essa questão. Além de ser uma narrativa, né, o texto é narrado, é contado, ele também possui diálogo, ou seja, fala dos personagens. Mesmo que seja de quê? De forma direta, né, mais objetiva, com pequenas metáforas, que é essa figura de linguagem, da comparação, tá? Então, é um texto bem simples de ser identificado, ok? Pode continuar. Agora o epílogo, que é o quê? O final, né? Da história, do texto. Pode continuar, Vinícius. Beleza. Epílogo. Corresponde ao clímax da narrativa, determinado pelo desfecho surpreendente, imprevisível ou enigmático da ação. Isso. Então, dentro do desenvolvimento, como eu havia falado, vai existir o quê? Antes do término, né, do texto, vai existir o clímax, que é esse desfecho surpreendente. Ele pode ser o quê? Surpreendente, imprevisível ou enigmático, né? Ter vários enigmas ali para ser descoberto antes de finalizar, tá? Por isso que o nome mesmo fala conto, né? É uma história de desvendar, né? Porque elas são classificadas em diversos tipos, né? Que é o que vamos falar agora. Tem contos realistas, contos populares, conto fantástico, conto de suspense, contos de terror. Olha assim, há diversos tipos, né? Bom, agora, né, após sabermos como classifica os contos, sabermos os elementos que deve possuir o texto, sabendo, né, toda a estrutura, vamos agora passar para as atividades, tá? Atividade referente ao conteúdo é o livro mágico. Alguém já leu esse texto? Já já teve contato, né, com esse texto? O livro mágico? Se contar, eu li agora por acidente. Só um minutinho, peraí.
Se contar, eu li agora. É? Ninguém conhecia esse texto? Esse que fala desse conto? Não? Então vamos lá. Quem não fez, pessoal, vou dar um tempinho para fazer. Mas antes, tá? Da correção, eu gostaria que vocês fizessem a leitura, tá? Para, se tiver dúvida, tirarmos agora, tá bom? Vamos lá. Agora eu gostaria que outra pessoa fizesse a leitura. Uma pessoa que não tenha feito ainda. Tem vários alunos aqui. Tem o Matheus, tem o Paulo Renato. Ana Júlia. Marcele, Ana Júlia. Tem... Júlia. Deixa eu colocar aqui, peraí. Eu sempre falo nas suas aulas, professora. Tem Eu Maria acho que na Fernanda. última aula eu falei. Tem o Paulo tá longe, o seu áudio. Tem o Renan. Quem gostaria de fazer? Marcele saiu. Paulo. Maria Clara. Bora, pessoal. Quem gostaria de fazer? Igor. Faz pra gente, Igor, a leitura do texto. Igor. Oi, prof. Vamos lá? Você consegue fazer a leitura? É da apostila de Júlio, né? Isso. Estou fazendo o Então, compartilhamento. eu não tenho ainda. Oi? Eu não tenho ainda. Vai compartilhar? Vou compartilhar. Aproveitando aqui a fala do Igor, deixa eu falar com vocês. Quem ainda não tem, quem ainda não pegou, não baixou o link, gente, hoje já são 21, tá? Então, nós só teremos mais uma aula de produção textual referente a essa apostila. Então, providenciem, tá? Começarei a correção nessa aula, então façam, coloquem no caderno as respostas, tá? Porque essa é matéria que será cobrada futuramente em avaliações. Ok? Vamos lá. Vou fazer, Igor. Vou compartilhar aqui rapidinho. Livro mágico. Leia o texto e responda as questões de 1 a 3. Vai, Igor. Qual texto? Esse texto aqui de baixo? É aqui, ó, o livro mágico. Esse aqui. Ah, tá. Atividade 1. Tá bom. Há muito tempo, numa época em que as letras ainda falavam, existia um livro mágico carregado de surpresas e aventuras. Nele, todas as letras viviam felizes. Porque é que eu não tô conseguindo enxergar direito. Aguardavam. Nele todas as letras viviam felizes, porque aguardavam a grande assembleia. Tá, porque aguardavam a grande assembleia. Consoantes e vogais se reuniam anualmente para formar novas palavras. Era uma alegria sem tamanho, afinal. Todas as palavras que existem hoje vieram daqueles encontros dentro do livro mágico. Chegou o grande esperado por todas, o dia em que elas ganhariam novas combinações e formariam novas palavras para a nossa língua. Todas elas ansiosas, menos a letra W, que se considerava desnecessária, pois pouco era usada. Mas para formar novas palavras, as letras precisavam de uma volta ao redor do mundo, a fim de realizar descobertas e fazer novas amizades. E assim foi feito. E assim foi feito quando chegou a hora de retomar para o livro mágico. Todos estavam felizes, pois havia concretizado seus desejos e feito novas amizades. Inúmeras palavras foram criadas naquele dia. Entretanto, uma delas sentiu a falta do W, e ele não havia retomado. Então as letras resolveram fazer uma busca pelo mundo. Uma busca pelo mundo. É que você passou aqui, você foi para baixo e... Perdão. Aí tá aqui, ó, nesse parágrafo aqui, ó. Então as letras resolveram fazer uma busca pelo mundo. Foram em todos os lugares onde acreditavam que o W poderia estar. Foram ao Brasil, ao Chile, à Espanha e nada. Finalmente, já no fim do dia, a letra T o encontrou numa pequena ilha muito triste no Taiwan. Isso.
O T foi logo perguntando: por que você não foi com a gente de volta para o livro mágico? Enfaticamente, a letra W respondeu: sou desnecessário, pois sou pouco usado. As palavras não gostam de me utilizar e quando me usam é somente para substituir a letra U ou a letra V. Você é importante, retrucou o T. O alfabeto só se toma completo com as 26 letras sem você. Estaríamos truncados e tristes. Volte conosco, precisamos de você. A letra W pensou muito no que a letra T havia dito. Resolveu então voltar para o livro mágico e jurou durante. Tem um rabisco aqui. Resolveu então voltar para o livro mágico e jurou diante de todo o alfabeto que algum dia encontraria uma palavra importante que fosse conhecida por todos os seres humanos. Ah, tá. Isso aí. Obrigada, tá, Ico? Então, pessoal, é bem interessante, né, esse texto do livro mágico, né, que fala da importância do alfabeto, de todas as letras. Mesmo o W se sentindo tão, né, não tão importante como as outras, todas elas possuem sua importância, né? Olha a quantidade de nomes que precisam do W, não é mesmo? Então, todas as 26 letras são importantes, cada um com seu valor, né? Diferenciado. Fala. Esse W tem meu nome. É mesmo? Então, as pessoas, né? O texto fala muito isso, da importância de cada um, né? Relatado aqui com a importância das letras, mas podemos fazer esse link, né? A importância do ser humano, de cada um. Cada um é feito de uma maneira, né? Tem seus jeitos, ninguém é igual ao outro, cada um tem suas habilidades, né? E ela deve ser o quê? Aproveitada de maneiras diferentes. Fala, Vinícius. Eu acho que a resposta é a letra C. C? Sim, porque não tá entendendo ninguém. Ele só tá falando uma história com uma moral. Bem, eu acho que não tá entendendo ninguém. Tá. Então, aqui... Eu acho que é letra D. Tá, antes de fazermos a correção, né? A gente está falando um pouquinho sobre o texto, né? Do que ele fala, do que ele apresenta, né? Na número 1, já falando aqui a questão da resposta da questão 1, ela pergunta o seguinte: qual a finalidade do texto, né? Aí temos as 4 opções. A, informar, B, descrever, C, convencer ou D, entreter. Vocês acham que é convencer? Eu coloquei convencer, porque Mas eles tentam convencer o quê? A letra W. Convencer que todas as letras do alfabeto são importantes. Tá, mas além de passar, a finalidade, isso é passado no texto. Mas a finalidade, o objetivo, não é esse de convencer. E de sim o quê? Fazer o quê? Entreter. De entreter. Então, entre convencer, que também está presente no texto, quando falamos da questão da importância de todas as letras, tá? A finalidade, o objetivo final é a letra D, é entreter o leitor, tá? Então, a resposta correta da questão 1 é a letra D. Tá? Então, por isso que ao analisar, ao interpretar o texto, tem que prestar atenção nesse contexto, né? Tá informando sim, tá convencendo, tá, né? Mas o que importa mais ali é o entretenimento que tá passando, tá? Ao leitor. Então, a opção correta é a letra D de dado. Alguma dúvida? Eu até paguei, mas eu pensei aqui, porque a letra T convenceu a letra W. Isso, porque possui também essa característica de convencer, né? Porque a letra W, ela fica passando essa informação toda durante o texto todo, mas a finalidade, né? O objetivo final do texto é o entretenimento, tá?
Logo, o verbo entreter. Bom, vamos então para a questão 2. A questão 2, ela fala o seguinte: o texto, tá? Aí temos as opções. A. Conta histórias das letras que se reuniam para discutir sobre o livro mágico. B. Narra as aventuras dos livros mágicos e de suas letras cheias de surpresas. C. Conta a história empolgante de um livro mágico que pertencia ao mundo das letras. Ou D. Narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. Qual que vocês acham que é a opção correta? Letra D de dado de novo. Letra D. Letra D de dado? Eu coloquei Narra a letra história D. de um livro mágico e de uma letra que vivia triste. Todos Que concordam? essa letra é a W. Todos concordam que seria a letra D? Sim. Sim? Bora, Yes. pessoal, vamos participar. Sim? Sim. Então tá, Eu é acho isso que aí. Estão corretos. A questão correta é a letra D, né? Narra a história de um livro mágico e de uma letra que vivia triste, né? Ela vivia triste por ela se sentir muito sem função, né? A função dela Muito sem ela não tinha uma importância. função. Mas isso daí não quer dizer que ela queria convencer, né? Também. Ela queria passar essa informação, entreter nesse assunto. Ué, podia servir a letra X, né? Porque não sei nenhum nome que tenha a letra X nele. Como Sim, assim? sim. Tem Xuxa. Tem Não Xuxa. sabe nenhuma palavra com a letra X? Xuxa. Não, palavra eu Xuxa. sei, só que nome com a letra X? Qual? Sem ser Xuxa, claro. Com a letra X? Tem várias palavras. Chaveco. Tem xarope. Chaveco. E eu tô dizendo o nome de pessoa, professora. Se Xarope. alguém se chama Eu não esqueci Xarope, o Xisto. nome com a letra W. Tem Xarope Wilson, Sal, Wesley, Wellington. Ah, Tem o você tá irmão falando Xarope nome Xarope próprio? Silva. Nome próprio? Tem Chaveco. É, Axisto. só se existir Xarope Silva. Não, eu ouvi você falando, não existe nenhuma palavra, não conheço, eu entendi isso, mas palavras, substantivos próprios tem. Xisto. Que mais? Quem saberia uma Chaveco. palavra? Chaveco. Não, o nome próprio que ele tá Shaolin querendo. Matador de Porco. Chaveco. O nome próprio, Chaveco. Ah, da Como a Ana personagem, né? disse, Shaolin Matador de Porco. Ah. Com certeza é um nome. Qual? Shaolin Nome Matador de Porco. É, Ana Júlia disse e eu concordo plenamente com ela. Concorda com o quê? O nome, Shaolin Matador de Porco, é um ótimo nome. Eu daria pro meu filho. Credo. Ai, vocês são demais. Alguém mais saberia o nome próprio, né? Com a letra X? Xícara. Alexandre tem X. Não, Mas não início, começa com né? X. No caso. Começar. Xavier. Não, Xuxa. Tirando Xuxa, tirando Xisto. É o quê, né? Alguém mais saberia? Podem fazer uma pesquisa, né? Para na próxima aula vocês passarem essa informação para os colegas, né? Nomes próprios com a letra X. Façam. Xavier. Isso, Xavier. Muito bem. Marcos Breno. Arrasou, né? Então façam essa pesquisa para na próxima aula, Xisse. tá? Xisse. Oi? Xi. Xu. Não, Bom, Xuxa. Não, Xuxa não. podemos continuar? Vamos lá. Voltando aqui. Na questão 3, então... Chavequinho. 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 Chavequinho é o nome do Chaveco e personagem, chavequinho. né? De histórias em quadrinhos. Não, É, o chavequinho tem um não, é chaveco. É Já falei chaveco. Tem um chaveco grande e um chavequinho pequeno. Chavequinho é a forma carinhosa de tratar o personagem, né, Wallace? É isso que eu ia falar, Juliana. Bom, Entendi.
Vamos, então, retornar aqui a apostila. Vamos na questão 3, então. A questão 3, ela fala o seguinte. O conflito central do enredo é desencadeado, ou seja, surge quando? Vamos lá nas opções. A, pela assembleia que acontecia anualmente. B, pelo sentimento de inferioridade da letra W. Pela busca feita pelas letras ao redor do mundo. Ou D, pelo juramento feito pela letra W diante do alfabeto. Qual que vocês acham? Letra B. Eu coloquei letra B. Pelo sentimento de inferioridade da letra W. Esse que eu coloquei, letra B. Eu coloquei também. Todos colocaram igual a letra B de bola na 3? Questão 3? Eu coloquei a letra B. Isso, então, esse conflito, né, que é gerado no texto, né, nesse conto aí, que é o do livro mágico, todo ele está concentrado no quê? No sentimento de inferioridade da letra W, não é isso? Que ela fica muito triste, ela se sente inferior às demais letras. Então, a opção correta é essa, a letra B de bola, tá? Ok? Bom, essas 3 questões, pessoal, está relacionada ao texto, né, ao conto Livro Mágico, tá? Temos aqui, até aí, alguma dúvida? Nas 3 questões, tem alguém que ficou atrasado, não conseguiu pegar a resposta? Ué, é só D, D, B, né? As respostas. Oi? Não, a número 1 é D, né? A 2 é D. E a 3 é B de bola. Então, ele falou certo. DDB. DDB? Ah, tá. Entendi ele falando DDD. 3 Ds. Número 1. Letra D de dado. 2. D de dado novamente. E a questão 3 é B de bola. Tá? Tudo bem até aí? Todos estão acompanhando? Podemos prosseguir para a segunda atividade? Podemos, pessoal? Sim. Vamos lá, então. Atividade 2, tá? É um segundo conto. Só que esse conto, tá? Já é diferente do primeiro. Olha pelo título, O Grande Assalto. Logo, né, podemos perceber uma diferença. Vocês estão lembrados quantos tipos de contos possui? Ó, voltando, ó, os realistas, né? Os populares, os fantásticos, de suspense e de terror. Né? São quantos tipos de contos que possuem? Quais temáticas? 5, tá? Então, ele, né, o texto sobre o conto, ele pode se variar. Ser variado nessas questões aí, né? Dependendo da temática explorada, né? Realista, populares, fantástico, suspense e de terror. Bom, o segundo conto fala sobre um assalto. Então, vocês imaginam que possa ser um texto de que fale sobre o quê? Hein, pessoal? Real? Vamos ver? Vamos ler primeiro? Antes de tirarmos as conclusões? Então, vamos lá. Eu acho que é real para mim. Para mim, eu acho. Então, tá. Então, vamos ver se sua resposta procede. O Grande Assalto. Quem gostaria de fazer a leitura? Vinícius! Não, sem ser Vinícius, outro aluno que não tenha feito ainda. Paulo? Paulo não fez ainda. Vai, Paulo, quer ler? Espera aí que eu vou escolher. O pessoal hoje está muito Eu faço quietinho. sacrifício pelos outros. Vamos lá. Luana, professora. Luiz Carlos. Tá muito quietinho. Luísa, Marcele, Jorge.
Não ouvi vocês ainda, a participação de vocês. Eu Vamos falo lá. bastante. Eu falo bastante, eu não posso reclamar de mim. Quem fala bastante é Paulo, é Olha. Igor, sou eu, Vinícius, Wallace, É. Ana Júlia. São sempre os Jorge mesmos Samuel. alunos Vocês que falam que eu sou participam da falar muito? leitura. Professora, eu queria ler, só que toda vez que eu leia, alguém lê na frente, eu fico aqui no meu campo desenhando. É? Então faça agora, então. Vamos lá, Jorge. Hoje é o dia, o seu dia. Tá bom. Vamos lá. Grande alto. Ai, meu Deus, eu tô muito emocionado. Vamos lá. Avenida de Samaral, às 13 horas. O homem mal vestido Isso. para em frente a uma concessionária de automóveis fechados. E nota as bolas promocionais amarradas na porta. Um policial desce da viatura, olha para todos os lados e observa um suspeito parado em frente a uma concessionária. O suspeito estava vestido e isso. A senhora sentada no banco do ônibus para na avenida para pegar passageiros. Isso. Comenta com uma moça sentada ao lado, que tem um mendigo todo sujo parado na frente do automóveis. Um senhor passa por um homem todo sujo, segurando uma carteira e começa a andar apressado. Logo ele nota a viatura estacionada mais à frente. Se sente seguro, amenizando os passos. Isso. Um jovem tenta desviar de trás do ônibus parado. Os policiais que ele vê logo à frente lhe trazem desconforto, pois seu carro estava repleto de drogas que serão comercializadas na faculdade onde estuda. O homem mal vestido resolve agir. Dá 3 passos para frente, levanta as mãos e agarra 2 bolas promocionais. Faz a conta rapidamente Faz a conta rapidamente e se sente realizado. Quando pensa que ao vender as bolas comprará algo para beber, uma moça alertada pela senhora ao seu lado no ônibus chama a atenção de vários passageiros para o homem que, segundo ela, é um mendigo. E diz bem alto que ele acabou de roubar algo da concessionária. Um jovem com o carro cheio de drogas para vender. Cheio de drogas para vender na sua faculdade, nota o homem correndo com 2 bolas e dá ré no seu carro ao ver os policiais vindo em sua direção. Um policial alcança o homem mal vestido e bate com um cabo de revólver em sua cabeça várias vezes. O homem, tido como mendigo pelos passageiros do ônibus em frente, cai e as bolas rolam pelo asfalto. Um motorista que dirige na mesma linha há 8 anos tenta ficar com o ônibus parado para ver os policiais darem chutes e socos em um homem mal vestido que está caído na calçada, mas o trânsito está livre e ele avança passando por cima e estourando as 2 bolas promocionais. Isso, né? É um conto retirado, né? Ninguém é inocente, Rio de Janeiro. Né? Ó, o nosso colega, né, o Wallace, falou que é um conto realista. Todos concordam?
Esse fato poderia ter acontecido, na verdade, na realidade? Hein, pessoal? Pode, dependendo, sim. Pode. Pode, né? Pode ser um conto realista, essa fatalidade aí. Pode ser considerada assim. Ele está contando, né? Está relatando o que aconteceu ali, com todos os detalhes que aconteceu, né? Bom, deixa eu falar com vocês uma coisa. Quem fez essa atividade 2? Porque se vocês não fizeram, eu vou deixar, tá? Que vocês façam para fazermos a correção semana que vem, tá? A correção dessa atividade 2. Eu gostaria que todos fizessem. E a produção de texto, tá? Que eu vou falar agora. Eu vou escolher, tá? Não vou falar quem eu vou escolher. Não, semana que vem eu falarei. Aleatório, tá? Alguns alunos para fazer a leitura. Então, eu gostaria que todos fizessem, tá? Deixa eu só confirmar aqui a atividade 3. Para alguém que tem alguma dúvida, né? De como fazer. Vocês responderão a atividade 2, tá? Que vai da questão 4 até a questão 8, tá? São 4 questões referentes à atividade 2. E a atividade 9, tá? Que é a produção de texto, a proposta de produção de texto é a seguinte. O início da história já está pronto, tá? Eu já deixei aí o início, a introdução. Escolha aquele referente à personagem que você escolheu e dê continuação ao conto. Você irá produzir um texto. Professora, eu faço texto de 30 linhas. Tá ótimo. Não tem problema. De 20 a 30 linhas. Eu faço um texto mínimo. No Eu ia te mínimo. perguntar isso agora. Você podia passar de 20 linhas. Eu faço Qual assim, o mínimo? pequeno. Porque minha cabeça vai pensando nas coisas e eu vou escrevendo. Aí, quando vai ver, já passou. Porque eu Então deixa eu tenho só acabar de tempo fazer a porque é leitura pequeno. rapidinho. Peraí. Então, você irá produzir um texto e utilizará as características do gênero, né? Aquelas características faladas no início da aula. Atenção na escrita e na coerência do texto produzido, né? Todo texto tem que ter uma coerência, um sentido correto. Siga as seguintes orientações, né? Estrutura os elementos do conto falado na aula, né? Dá um título à história e o seu texto deve ter de 10 a 20 linhas. Pode ir prolongando para 30, mas lembrando que o conto é um texto que... Eu posso escrever mínimo? O texto Pequeno. conto é um texto que, pessoal? Objetivo e Objetivo. curto, tá? Não é para se estender muito, curto. não. Vamos ler aqui as duas opções. A onça. Digamos que você faça a opção por esse conto, a onça. Um dia, cansada de ser enganada pelo macaco, tive uma grande ideia. No final da tarde, fui até a beira do único riacho da floresta e chamei a jararaca. Contei a ela que o macaco estava proibido de beber água naquele lugar. Eu tinha certeza de que ele não aguentaria e no outro dia, bem cedinho, apareceria por lá. Deitei-me à beira do rio e esperei. Aí vocês irão dar continuação à história, né, referente à onça. Digamos que vocês façam a opção para o segundo, o macaco. Vamos lá. A onça pensa que um dia vai conseguir me pegar. Coitada, ela tem força, mas eu sou muito esperto. Certo dia, a onça espalhou pela floresta a notícia de que eu não poderia beber água no riacho. Não me apavorei, mas no dia seguinte a sede aumentou e eu tinha que pensar em um jeito de despistar aquele bicho de pintas pretas. Do alto da árvore eu vi uma formiguinha carregando uma folha. E então pensei, por que não me disfarçar de um bicho-folha? Tá? Essa é a segunda opção. Ok? Então, vocês vão fazer a opção, tá? Ou pela onça ou pelo macaco. E vão dar continuidade à história. Ok? Não é para se estender muito, pessoal. Por causa... Eu fiz um texto mínimo. Isso, assim. É um texto curto. De 10 a 20 linhas. O Vinícius, que gosta de escrever mais, tenta ser bem objetivo, tá bom, Vinícius?
mesmo que seja impossível, porque a estrutura do conto ela é curta, tá bom? E é isso. Aí faremos isso na próxima aula, tá? Não deixem de fazer. Estamos liberados, Tá professora? bom? Alguma dúvida referente a esse conteúdo? Tudo certo? Professora, a senhora Não, explicou nem direitinho. Nenhuma. Tá, então tá bom. Tá? Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, Tchau, professora.